Olá pessoal, Ederson Luiz aqui falando, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso BlazeBot, né? Nosso curso de operações em opções binárias. Vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre a tela de operações, né? Falar um pouco sobre as opções que aparecem na tela e também vamos mostrar aqui como que você faz para baixar o programinha da corretora, tá? Que você tem a opção de fazer as operações direto no navegador, né, logando na conta, ou baixando o programinha da própria corretora, que a gente indica que você baixe o programinha, porque é mais fácil, né, talvez até seja mais confiável utilizar. Então, pessoal, basta você vir aqui no site da corretora, né, da IQ Option, aqui está na opção, está com o idioma em inglês, parece? Não, está em português. Bom, eu vou logar aqui então com a minha conta, né? Vocês também já abriram a conta de vocês na aula passada, né? Então, basta se logar aqui na conta na corretora. Então, como eu falei, existe a opção da gente estar operando no próprio navegador, né? Basta vir aqui em negociar, que você é direcionado lá para aquela tela de operações. Aqui embaixo, nesse menu aqui, pessoal, aqui embaixo tem o programinha, ó, tá? Basta vocês clicarem aqui em baixar. Ele mostra essa tela aqui, né, com algumas instruções e tal. Aqui eu seleciono aonde eu quero baixar o arquivo, né? Eu vou colocar na minha área de trabalho mesmo, salvar. Viram que aqui ele já baixou, né, o programinha. Então, aqui nessa tela ele tem as instruções para a instalação, tá? Então, eu vou vir aqui, eu baixei aqui no meu desktop, né? Aqui está o programinha. Eu vou clicar nele para fazer a instalação. Ele vai me perguntar aqui, né? Basta eu colocar aqui executar. Ele pede aonde eu quero instalar. Eu vou deixar na opção padrão mesmo, né? E vou clicar em install. Então, aqui ele está instalando, né? Viram que ele já colocou o atalho do programa aqui na minha tela, certo? Vamos esperar ele terminar a instalação. Aqui então ele já terminou a instalação, né? Eu vou dar um finish aqui, ele já vai abrir o programa, tá? Vocês vão ver aqui. Ó, pessoal, então aqui ele já abriu a tela do programinha, né? Ele pede as mesmas opções, os mesmos dados que você fez quando cadastrou. Seu e-mail, né? Se esse é o e-mail que você se cadastrou, aqui a senha, basta você vir aqui, incluir a senha e entrar. Ele vai para aquela mesma tela que vocês viram no início, né? Então, no caso aqui, quando vocês se logam pela primeira vez, né? Como eu tinha mostrado na aula passada, às vezes ele está com outro idioma, né? Então, primeiro passo é vir aqui nas configurações, colocar o fuso horário aqui para Buenos Aires, né? O TC-3 e o idioma aqui para português, certo? Feito isso, basta vir aqui no botãozinho do xizinho aqui e fechar, né? Vocês também viram que na primeira vez que vocês logaram, ele estava nessa tela aqui, né? Desse jeito aqui. Para alterar isso, vocês têm que vir aqui no canto esquerdo, nessa opção aqui, tipo de gráfico, vocês sempre vão deixar em velas, tá, pessoal? Em velas, e o tempo do gráfico, né, que seria o período, vocês vão colocar em 5 minutos, tá bom? 5 minutos é um dos padrões de tempo de tela que são utilizados para os sinais, tá bom, pessoal? Os sinais, eles são enviados para vários tipos de vela, né? Para vários tempos de vela.
tanto para 1 minuto, para 5 minutos, para 15 minutos, para 30 minutos. E também tem outros tempos maiores, para H1, que seria 1 hora, né? E assim por diante. Para todos esses tempos, a gente tem sinais para operação, né? Mas vai de cada um selecionar aí a opção que mais se adapta, né? Então, mostrando aqui para vocês um pouco sobre a nossa tela de operações, é o seguinte, pessoal. Aqui vocês têm a opção da conta real e da conta prática, né? Vocês viram que quando vocês abriram a conta, ele deu aquela opção da conta prática, né? Que é a conta de treinamento, tá bom? Você pode alternar entre a conta prática e a conta real nessa opção aqui, tá? Só clicar aqui. Se você quiser operar na conta real, basta clicar aqui, ok. Aqui já estaria operando na conta real. Vocês podem ver que aqui fez a alteração, né? Se vocês querem fazer um teste, testar um sinal ou testar alguma lista, vocês vão na conta prática, né? Então, quando vocês não estiverem operando mesmo na conta real, vocês vão fazer treinamento, vocês querem explorar, querem testar, vocês sempre utilizem a conta de treinamento, tá bom, gente? Nunca esqueçam disso, sempre quando vier para a corretora para fazer algum teste, alguma coisa, utilizem a conta de treinamento, tá? Porque senão, se você cometer algum erro, né, ou der algum problema naquelas operações, não vai refletir no teu saldo real, né? Então, sempre utilizem a conta de treinamento, tomem muito cuidado com isso, tá bom? Sempre que estiver testando, que estiver aprendendo, vendo as opções do curso, façam isso sempre na conta de treinamento, tá bom? Nunca na conta real. Aqui, então, pessoal, tem as opções dos pares de moeda, tá? Que são as moedas onde a gente faz as operações. Se você vier nessa opção aqui, abrir um novo ativo, você vai ver que aqui tem várias opções, né? Desde Forex, ações, cripto, commodities, fundos e tal. Mas sempre o nosso sistema ele funciona nas opções, tá? Nas opções binárias e digital. O padrão são as opções digitais, né? Os sinais sempre são para as opções digitais. Mas vocês percebam que quando a gente seleciona aqui tanto a binária como a digital, vocês veem que muda os pares de moedas, né? Aqui, por exemplo, na binária, ele está com menos pares de moeda aberto para operação, né? E na digital, vocês podem ver que tem mais pares de moedas, né? Isso varia, tá, pessoal? Varia por quê? Porque cada par de moeda dessas aqui, digamos assim, é de um mercado, né? É de um país. Então, pode ser que lá naquele país, por exemplo, aqui, Eurocad, né? Pode ser que lá nesses países não esteja aberto o mercado. De repente, lá, pelo fuso horário, lá agora é noite ou é madrugada. Então, o mercado está fechado. E outro detalhe também é que agora, nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, é um sábado, pessoal. Então, essas moedas aqui, elas estão em OTC, tá bom? Não é o mercado que fica aberto durante a semana. Durante a semana, essa opçãozinha OTC, ela não aparece, tá? Por quê? Por que acontece isso? É porque funciona da seguinte forma. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, o mercado ele fica aberto global, assim como as bolsas de valores no mundo inteiro, né? As bolsas de valores funcionam de segunda a sexta, e no sábado e domingo elas estão fechadas. Então, o que a corretora faz? O que a IK Option faz? Ela abre no final de semana em OTC, né? Só que esse OTC, ele não é o mercado oficial, ele não é as operações oficiais, ele é o mercado da corretora, entendeu? É um mercado de balcão, como poderíamos dizer. Mas com o tempo aí, com o passar dos vídeos, vocês vão estar aprendendo mais sobre isso e vão ficar mais seguros aí para fazer ou não as operações nesse período, tá certo? Então aqui, né, a gente pode selecionar tanto a moeda binária como a moeda digital. Então, digamos que a gente recebeu um sinal, né, a gente tem um sinal lá na lista de sinais, que seja para a moeda euro-dólar, né?
Então, basta você selecionar essa moeda aqui na digital e o euro-dólar. Caso essa moeda estivesse fechada aqui na digital, você poderia consultar a binária para ver se talvez ela não estivesse aberta aqui na binária, porque às vezes pode acontecer de ter uma moeda aberta na digital, mas fechada na binária, ou aberta na binária e fechada na digital, tá certo? Então você tem essa opção de estar alternando entre elas, ok? Então digamos que aqui na digital, a gente selecionou o euro-dólar, né? E aqui no gráfico mostra as cotações, tá? Por isso que a gente prefere selecionar as velas, né? O gráfico de velas, porque fica mais fácil de você identificar as altas e baixas da moeda. Por exemplo, cada vela dessa aqui, como a gente está selecionado aqui o gráfico, o tempo gráfico de 1 minuto da vela, cada vela dessas aqui, ela dura 1 minuto, né? E nesse 1 minuto, ela varia. Ela sobe, desce, né? Sobe, desce, sobe, desce. Então, assim, quando a gente recebe um sinal, por exemplo, no tempo gráfico de 1 minuto, vocês vão entrar, no caso, por exemplo, 9, sempre no tempo fechado, né? 9h59. Ou, por exemplo, 9h48, digamos que tem um sinal aqui para as 9h48, né? No tempo gráfico de 1 minuto para esse par de moeda, euro-dólar. Então, o que acontece? Quando for para 9h48, essa vela aqui vai terminar e vai abrir uma outra vela aqui, né? Nesse próximo minuto. Essa vela aqui, ela começou às 9h47, em ponto, né? Então, 9h48 vai iniciar uma próxima vela aqui. Então, sempre os sinais, eles são para os tempos fechados. A gente recebe os sinais nesses tempos gráficos, tá? De 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos. Às vezes acontece de ter algum sinal nos gráficos de 1 hora, o que é mais raro de acontecer, né? Geralmente a gente trabalha com um padrão de 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos, tá? Então, vamos ver aqui. Aqui, pessoal, nessa tela, então, vocês viram que vocês podem selecionar, né, os pares de moeda conforme os sinais, né, ou conforme vocês quiserem operar, eu quero operar no GBP USD, na digital. Então, você vai vir aqui, na digital, opções, digital, seleciona GBP USD. Ele abre o gráfico dessa moeda, certo? Aí, você fala assim, aqui nós estamos no gráfico de 5 minutos, mas você fala, eu quero operar no gráfico de 1 minuto. Então, você vai vir aqui e vai mudar para 1 minuto, né? Vejam que ele altera o gráfico aqui. Então, nesse caso, as velas têm duração de 1 minuto cada vela, né? E aqui vocês podem ver que as velas verdes e velas vermelhas é porque a vela verde, ela terminou no positivo, né? Ela iniciou numa cotação, iniciou num preço e terminou num preço maior do que ela iniciou. As velas vermelhas são o contrário. Ela iniciou num preço e terminou num preço abaixo do qual ela iniciou. Por isso que ela é vermelha, tá? Então, as velas verdes são as velas positivas e as velas vermelhas são as velas negativas, né? Tem essa oscilação de preço. Então, nessa tela aqui, por exemplo, que a gente está operando o tempo gráfico de 1 minuto, digamos que 9h53, eu vou dizer, né, ou tem um sinal dizendo que o preço desse par de moeda vai se desvalorizar, ou seja, ele vai baixar. Então, digamos que eu vou entrar numa operação aqui, é uma operação fictícia, né, para mostrar para vocês como que isso acontece. Aqui, pessoal, tem o tempo também da operação, tá? Aqui tem, esse é o tempo gráfico das velas, né? Que a gente seleciona 1 minuto, 5 minutos e tal. E aqui é o tempo da operação. Então, vocês têm que prestar muita atenção que esses dois tempos aqui, eles têm funções diferentes, tá? Esse tempo aqui
é para você operar. Por exemplo, eu quero operar 5 minutos, né? Eu quero operar 1 minuto, ou eu quero operar 15 minutos. Não importa se o teu gráfico aqui está em 1 minuto. Se eu colocar uma operação aqui e eu não percebi que ele estava em 15 minutos, ele não vai fechar na próxima vela, né? Ele não vai fechar em 1 minuto só porque aqui no gráfico está dessa forma. O que vale na operação é esse tempo aqui. Então, vamos fazer uma operação aqui para vocês verem. Aqui tem o valor, né? O valor que eu quero fazer, por exemplo, da minha aposta. R$2, digamos assim, se eu estivesse operando na conta real, né? Eu vou iniciar com R$2, digamos, a minha operação. E vai ter um sinal que vai vir às 9h55. Tem o sinal de M1, né? Às 9h55, dizendo que essa moeda que esse par de moeda iria desvalorizar. Então, se ele vai desvalorizar, é um put, que a gente chama, né? Quando valoriza, é um call, que é acima. Quando desvaloriza, é um put, que é abaixo. Então, eu vou entrar às 9h55, numa operação de put, para o tempo de 1 minuto, tá? Nesse tempo de 1 minuto, eu supostamente imagino que a cotação vai cair, tá certo? Então, vamos chegar aqui. Se o sinal é para as 9h55, vocês têm que entrar às 9h55 em ponto, tá, pessoal? A gente costuma entrar, por exemplo, às 9h55 e 59, para dar, assim, mais ou menos o tempo exato. Quer ver? 57, 58, 59, entrei. Pronto, pessoal, ó. Vocês viram que aqui ele marcou, né, a nossa entrada, e aqui está tendo a oscilação da vela, tá? Ela está baixando, né? Supostamente, se fosse uma operação real, esse sinal estava correto, no caso, né? Aqui o tempo ele vai baixando, tem 35 segundos para acabar essa operação, e se essa vela continuar descendo, eu estaria ganhando, certo? Se ela reverter e subir, virar verde, eu perderia esse valor que eu apostei de R$2, né? Ó, percebam que ela está querendo voltar, ó. Falta poucos segundos, 10 segundos, ó, reverteu. Isso acontece bastante, isso acontece com frequência, tá? Reverteu e pronto. Ó, nesse caso, eu perdi os R$2 que eu tinha apostado, certo? Vocês viram que é bem rápido, né? Essa vela de 1 minuto é super rápido. Então, e aqui ele fala, aqui ele está dizendo quanto que ele está pagando por essa aposta, né? Aqui ele está dizendo que ele está pagando 91%. Então, do valor que eu apostar, se eu ganhar, ele vai me pagar 91%, que no caso de R$2, se eu estivesse apostando, ele me daria 1,83 se eu ganhasse, tá? Tanto eu apostando acima como apostando abaixo. Mas, se eu perder, né, como aconteceu nessa operação que a gente fez agora, eu perco esses R$2. Simples assim, tá bom? Então, pessoal, essa foi só uma explicação, mais ou menos aqui para vocês verem, né, como que vocês fazem a configuração aqui da tela de vocês para a operação. Então, só recapitulando, sempre selecionando aqui o tipo de gráfico velas, né? Vocês podem estar utilizando o tempo do gráfico 1 minuto, certo? 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos e assim por diante. Nada impede de vocês estarem testando, verificando outros tempos de gráfico, tá? E sempre que vocês estiverem operando, sempre prestar atenção se aqui no tempo da operação está o mesmo, né, do teu tempo gráfico, ou o mesmo tempo da operação do sinal, né, que chegou para vocês. Se foi sinal de 1 minuto, se é sinal de 5 minutos ou sinal de 15 minutos. Sempre tomar cuidado com isso, porque às vezes acontece. Eu estou operando aqui em 5 minutos, mas
o tempo da operação aqui está em 1 minuto. Se eu fizer a operação aqui, ele vai terminar antes de mudar de vela, tá? Então, isso não é o correto, né? Se você está operando para 1 minuto, tem que ser o tempo de 1 minuto. Se você está operando para 5 minutos, tem que ser o tempo de 5 minutos. E assim por diante, tá bom, pessoal? Vocês percebam que aqui, ele mostra apenas 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos, né? Mas a gente tem sinais para 30 minutos também, né? O que acontece? Nessa opção aqui das moedas binárias e digital, a moeda digital, ela só tem esses 3 tempos, tá, pessoal? 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos. Se eu quiser operar 30 minutos, eu preciso utilizar a moeda binária, ok? Então, vejam aqui, deixa eu utilizar aqui a EUROGBP, na moeda binária, né? Aqui dá para ver que é a binária. Aqui você tem a opção de mais tempos, ó, né? Aqui agora nós estamos 10 horas, por exemplo, então 10 e 15 seria a operação de 15 minutos e 10 e 30 seria a operação de 30 minutos, tá? Às vezes está aberto mais tempos aqui, então eu poderia operar para 1 hora, para 2 horas e tal. Mas esses tempos aqui é a corretora que estipula, é ela que abre ou fecha, tá? Então, às vezes vai ter, às vezes não vai ter. Mas, geralmente, essas opções de até 30 minutos, geralmente sempre vai ter abertas, tá? Dificilmente vão estar fechadas. E quando tiver as operações de 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos, é melhor utilizar as moedas digitais, tá bom, pessoal? A não ser que naquela hora, naquele momento, essa moeda digital, ela esteja fechada nessa opção e esteja aberta na binária. Então, aí você pode utilizar a binária para fazer a operação, tá bom? Mas, geralmente, o mais indicado é que você faça a operação aqui nas moedas digitais, tá certo? Então, pessoal, eu acredito que seja isso por enquanto, né? Dei uma geral aqui nos tempos de gráfico, né? Como que faz as operações e sobre a questão dos sinais de call, sinais de put, sinais de subida ou de descida da cotação, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Vamos para continuar as nossas aulas aí, a princípio apenas para configuração, né? E mais para frente a gente vai estar passando mais aulas aí sobre as operações propriamente ditas, tá bom? Assim, pessoal, não se afobem, tenham tranquilidade. Agora que vocês abriram a conta nesse início, utilizem sempre a conta de treinamento, tá, pessoal? Utilizem a conta de treinamento para vocês testarem, para vocês analisarem, para vocês fazerem umas operações de testes, testarem aqui os tempos gráficos, as entradas corretamente, né? Sempre entrar corretamente conforme são mandados os sinais. Testem aí as operações de vocês nesses vários tempos aqui, né? Tanto de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Vão fazendo os testes, tá? Para vocês irem se ambientando e criarem prática nessas operações. Lembrando, sempre na conta de treinamento, tá, pessoal? Procurem aprender bastante, procurem ficarem craques aqui nas operações na conta de treinamento, para depois pularem para fazer as operações na conta real, tá certo? Então, nos vemos na próxima aula com mais dicas e mais o aprofundamento aí no nosso curso. Um abraço a todos e até lá.